Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Caio Polito. A aula de hoje é a aula 75. E nessa aula, que é uma aula de revisão, o objeto de conhecimento que a gente vai tratar aqui, basicamente, conservação da energia mecânica, né, com foco em diagramas de energia. Ok? Então vamos lá, lembrar que a gente está fazendo uma revisão, então a gente sai da sequência didática 10, estamos na 8, né? Então energia e sua conservação, gráficos e diagramas, né? Como eu falei, né? Esse vai ser a nossa meta. Gráfico de energia, cinética de energia potencial, né? E a representação gráfica da energia mecânica, que é a soma das duas, né? E vamos fazer isso através de uma breve revisão e alguns exercícios. Então, vamos lá. Então, relembrando alguma coisinha aqui com vocês, né, de energia mecânica, princípio da conservação da energia. Então, lembrar que a energia cinética, ela independe do sistema, ela é sempre mv ao quadrado sobre 2. Então, se eu tenho um corpo, um conjunto de corpos, né, que você pode somar a energia, que é um escalar, né, de todos os corpos, vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, massa e velocidade de uma respectiva partícula ou de um corpo, né? E a energia potencial, a gente coloca uma interrogação inicialmente porque depende do sistema. Então, a gente pode falar de energia potencial elétrica, elástica, gravitacional. Elástica e gravitacional é o que a gente já tratou aqui, né? Então, lembrar que a energia potencial elástica, ela depende de uma constante, né, que é a constante elástica, vezes a deformação de pode ser uma mola, pode ser qualquer outra coisa que deforme, mas o importante é que a força seja proporcional a essa deformação. Toda vez que a gente tem a força diretamente proporcional a uma deformação, né, a gente tem a lei de Hooke, a energia associada potencial é a energia potencial elástica. Kx ao quadrado sobre 2. O exemplo típico que a gente trata sempre, né, é o sistema massa-mola, né? Então a gente tem as amplitudes aí, né, que é o valor máximo de x para um lado ou para o outro, né, deformação. Esse ponto aqui central, né, o zero aqui é o ponto onde a mola não está elongada, né, está relaxada, não tem energia potencial. À medida que você vai aumentando aqui o x, né, a amplitude aumenta a energia para um lado ou para o outro. Né? Temos o sistema gravitacional, né, que tem a ver com a possibilidade de realizar trabalho numa queda, né, quando a gente fala de energia potencial. Então, você tem uma certa altura em relação ao solo, né, você solta ou lança um objeto, a tendência dele é perder a altura, né? Então, a energia potencial que é armazenada, ela vai sendo perdida, né, à medida que você perde a altura e vai sendo transformada em outro tipo de energia, que é a energia cinética, né? Então, a energia potencial gravitacional para, obviamente, né, a gravidade constante, então a gente sempre se refere à superfície terrestre, basicamente você não tem grandes altitudes, se você tiver altitude, a gravidade muda com a altura. Então, para CNGH, né, a gente tem que estar considerando aí, né, os experimentos feitos na superfície da Terra e quando a gente pode considerar a gravidade constante com a altura. A gravidade que eu digo, a aceleração da gravidade, ou o campo gravitacional. Tá? Força da gravidade é o m vezes g, que é o peso. Ok? E lembrar que o teorema não, o princípio, né, da conservação da energia, né, nos garante que se a gente tiver como energia mecânica, energia cinética potencial e o sistema nosso é livre de forças dissipativas, não é um sistema isolado, é diferente, né? O sistema isolado serve para outros princípios de conservação, impulso, por exemplo. Aqui as forças têm que ser conservativas, né? Não tem força dissipativa, por exemplo, um atrito, né, que você gera calor e você não tem mais a reposição da energia. Então, a soma da cinética com a potencial sempre vai ser constante ao longo do tempo e ao longo do deslocamento, né? Essa que é a ideia. A gente comentou isso numa aula passada, né, que a energia potencial ela depende de x, né, por exemplo, a elástica, mx ao quadrado sobre 2, né, mas implicitamente o x depende do tempo, ele varia no tempo, assim como a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, a velocidade está mudando
no tempo, a energia cinética implicitamente depende do tempo também, né? Foi comentado também numa aula anterior, inclusive isso aqui não é assunto do primeiro ano, assunto do segundo ano, mas só para exemplificar, que a dependência do x em relação do tempo é com uma, por exemplo, estamos falando aqui no sistema elástico, né? Massa-mola, né? Lei de Hooke. O x em relação ao tempo tem que ser uma função periódica, que ela tem que simplesmente voltar, né? Quando o tempo passa nos mesmos valores, porque o x vai e volta, né? A massa mola sempre está indo e voltando, né, para as mesmas posições. E ela é representada pela amplitude vezes o cosseno de um argumento que depende do tempo, né? A gente comentou sobre isso aqui, mas mais com a intenção, né, de falar que o x em relação ao tempo ele tem um máximo quando o cosseno é 1. Então o x vai ser a própria amplitude. E a velocidade vai ser máxima quando o seno também é 1, porque o cosseno e o seno, valores máximos em módulo, né? 1, né? E o menos 1, por exemplo, tirando o módulo, dá 1 também, né? Então a velocidade máxima é a pulsação visual, né? Isso aqui a gente já comentou em uma aulas passadas, não vamos cobrar isso de vocês, né? Então isso aqui é só para exemplificação mesmo, para a gente simplesmente poder escrever o que significa energia potencial máxima. É quando o x é máximo, o máximo valor do x é a amplitude, né? É o próprio valor do A. Então, no lugar do x, você coloca A. Então, fica m ao quadrado sobre 2. E a própria velocidade máxima pode ser tirada dessa expressão aqui também, que vai ser ômega vezes A aqui. A gente coloca aqui, eleva ao quadrado, dividido por 2. Então, a gente tem energia potencial máxima e energia cinética máxima. Energia potencial mínima é quando x é igual a zero. A cinética mínima é quando v é igual a zero, né? Num sistema massa-mola, a gente pode simplesmente localizar essas coisas, né? Então, quando o sistema está indo, né, o x máximo para um lado, depois ele passa por aqui, volta, né, e vem para esse outro lado, aí você atinge o x máximo para o outro lado, né, o menos a aqui, exatamente menos a, você tem esses pontos extremos aqui com máximo deslocamento da mola. E máximo deslocamento da mola, o x é o maior possível. Então, a gente tem energias potenciais máximas. Então, nesse ponto aqui, a energia potencial é máxima. Como a energia cinética nesse ponto aqui é nula, porque a velocidade, o corpo vai mudar de sentido, ele tem que parar para mudar de sentido, né? Simplesmente a energia cinética nesses extremos aqui, zero. Então, a gente pode pensar que no meio, a energia cinética ela é máxima, porque a energia potencial é mínima, não tem deslocamento nenhum, x é igual a zero, então a energia potencial é mínima possível, a cinética vai ser máxima. O que significa isso? Que ele está com uma certa... Ele está em repouso aqui, né? O móvel, por exemplo, ele vai ganhando velocidade quando ele passa aqui no ponto zero, ele passou com o máximo de velocidade possível, né? Então aqui a gente tem energia potencial máxima, energia cinética mínima. Aqui também energia potencial máxima, energia cinética mínima. Né? Esses pontos aqui são interessantes porque a gente vai falar de gráficos, diagramas. Então é interessante a gente saber dos valores máximos e mínimos para poder fazer o esboço. Tá? Outra coisa que é interessante, que foi comentado já, que o x depende do cosseno e a velocidade depende do seno. O cosseno e o seno eles têm uma defasagem. Quando um é máximo, o outro é mínimo. Né? Por isso que inclusive, né, a parte matemática que corrobora com a física. Quando a energia potencial é máxima, ou seja, por exemplo, você tem um cosseno aqui, valor máximo possível 1, o seno é zero. Ok? Então, vamos lá agora falar sobre gráficos, que é o que realmente interessa aqui. Diagramas de energia, né, para um sistema elástico. Não tem dissipação de energia, sistema conservativo. Então, a ideia é o seguinte. Energia potencial, kx ao quadrado sobre 2. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Vamos fazer o diagrama dessas energias em função do x, da deformação. A gente conhece muito bem, né, a energia potencial em relação a x, a cinética em relação a v, não em relação a x. Mas, sabendo o comportamento da energia potencial e utilizando a conservação da energia, sabendo que a soma dessas duas, potencial e cinética, é constante, obviamente, a gente consegue saber o comportamento da cinética. Quando a potencial está aumentando, a cinética tem que estar diminuindo. É isso que a gente viu basicamente no sistema massa-mola. Então, aqui a gente tem energia potencial em relação a x, uma função quadrática. Né? Então, a função quadrática a gente conhece, né? Uma parábola. E, basicamente, o que a gente viu é exatamente isso. Né?
Quando x é máximo possível, a gente tem um máximo de energia potencial, tem um valor máximo. Quando o x vai diminuindo, a energia vai caindo quadraticamente, até o x zero não ter energia potencial nenhuma, e depois a bola vai sendo comprimida, né? Vai aumentando a energia potencial de novo, até o máximo possível. Né? O sistema ele é assimétrico de um lado, do zero, e do outro lado. Né? O sistema conservativo aqui. Então, a gente está falando aqui de energias potenciais. Esse gráfico é da energia potencial. Esse ponto é o máximo de potencial, esse ponto é o mínimo, e esse ponto aqui é o máximo também. Tá? É óbvio que se a gente for pensar agora em termos de energia cinética, onde eu tenho o máximo de potencial, eu tenho o mínimo de cinética. A gente sabe que o mínimo de cinética é zero, no sistema massa-mola, que é exatamente quando estamos no extremo, ele muda de sentido, ele para. Né? E se a energia potencial ela decai quadraticamente, a energia cinética tem que simplesmente aumentar na mesma proporção. Na proporção quadrática, né? Então, ela vai aumentando até o valor máximo, depois decai. E aí a gente tem valores mínimo para cinética aqui, máximo para cinética aqui e mínimo para cinética aqui. Ok? Já vimos isso, é uma revisão. A energia mecânica total é a soma das duas, né? Se aqui eu tenho máximo, aqui eu tenho zero, a energia mecânica total aqui ela é totalmente potencial, não tem cinética nenhuma. Nesse ponto é o contrário. Eu não tenho nenhuma potencial, porque ela é zero, mas eu tenho toda a energia como cinética. Então a soma das duas é mecânica. Então, se eu passar uma reta aqui, constante é exatamente a minha energia mecânica. Porque ela não pode mudar ao longo do tempo, ela é sempre a mesma coisa. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, somar esse pontinho com esse pontinho, eu tenho que estar aqui na minha energia mecânica, que é a soma das duas. Obviamente, a gente acabou de falar do sistema elástico, né? O sistema gravitacional é um pouquinho diferente, né? Mas a ideia que está por trás ali, né, da variação da energia potencial em relação à cinética é a mesma. Então, você tem, por exemplo, um corpo que está sendo abandonado, tem uma certa massa, gravidade constante, ele sai da velocidade zero, vai caindo, ganhando velocidade. Então, ele perde a altura na medida que ganha velocidade. Obviamente, potencial diminuindo, cinética aumentando. Então, aqui eu tenho um mínimo de cinética, não tenho velocidade. Eu tenho o máximo de cinética que eu ganho toda a velocidade possível, depois da queda. Né? Aqui em cima eu tenho o máximo de potencial e lá embaixo eu tenho o mínimo de potencial, porque não tem mais altura. Né? Então, vamos lembrar que como a gravidade é constante, a aceleração da gravidade é constante, a gente está falando de um movimento de aceleração constante. E a gente aprendeu que é move. E o espaço em relação ao tempo no move, ele é quadrático, é uma função quadrática do tempo. Né? Então, a altura que vai simplesmente diminuindo aqui, ou se a gente estivesse mudando o referencial, aumentando aqui, ele muda quadraticamente com o tempo. É um move. Lembrar S é igual a 0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a minha energia potencial em relação ao tempo vai ser o mgh, que a gente já sabe, com o h variando no tempo, quadraticamente. Portanto, a minha energia potencial, né, ela é quadrática no tempo. Então, a energia cinética ela tem que acompanhar, né, a variação da energia potencial. Na verdade, a variação da energia cinética tem que acompanhar a variação da energia potencial. Então, obviamente, a velocidade implicitamente depende do tempo também. Para a gente fazer o gráfico, que a gente já fez, na verdade, né, bastante simples. Eu tenho uma energia, as energias, e aqui o tempo. Como eu tenho aqui, nesse ponto, o máximo de energia potencial, eu começo com a energia potencial máxima. À medida que a altura vai diminuindo, eu vou perdendo energia. Como é que a gente vai perdendo energia? Quadraticamente, em relação ao tempo, por conta dessa função aqui. Né? Então, a energia potencial A vai diminuindo, do ponto A para o ponto B. Aqui a altura máxima, aqui ponto B, altura zero, aqui embaixo. E, obviamente, essa energia potencial, a energia cinética é justamente o contrário. À medida que eu vou perdendo energia potencial, eu vou ganhando velocidade, tem que ser quadraticamente também. Eu simplesmente vou ter esse contorno aí, esse gráfico, com a energia cinética. De forma que a energia mecânica também é lá em cima, né? É a soma das duas aqui. Na verdade, não passa por esse pedacinho, não, isso está errado. Vai daqui até esse pontinho aqui. Ok? Energia mecânica. Bom, então, nosso ponto aqui é conservação da energia, né? Fazer alguns exercícios de conservação da energia e
relacionar com gráficos, né? Então, vamos lá. Uma aplicação bastante interessante, né, por exemplo, em astronomia, astronáutica, né? Você quer mandar, por exemplo, uma sonda e você quer que essa sonda ela saia do campo gravitacional da Terra, né? Quem sabe até do Sol e ela simplesmente vai embora. Por exemplo, a gente tem objeto construído pelo homem, né? Mais distante que a gente tem hoje é a Voyager 1, a sonda que foi lançada em 1977, ou seja, já tem 44 anos que ela está viajando. E ela partiu com uma certa velocidade da Terra. Então, imagine ter um foguete ou uma sonda que parte com uma certa velocidade. A minha pergunta é, se você... Aqui é só uma ilustração, né? Aqui foi um canhãozinho, né? Ele lança um projétil. Se você lança um projétil com uma velocidade muito pequena, ele tende a cair. Uma velocidade um pouquinho maior, ele tende a cair mais afastado. Mas lembra que ele vai fazer um movimento parabólico, né? Se você aumenta a velocidade do projétil, pode ser que ele ganhe uma velocidade para entrar naquilo que a gente chama de órbita, que é o que acontece com os satélites, né? Ele entra em órbita, tem energia suficiente para ficar orbitando aqui. A gente vai estudar isso mais detalhadamente no capítulo sobre gravitação universal. Mas aqui a gente está interessado na parte da conservação da energia. Então, as informações que vão ser passadas aqui são apenas ilustrativas, né? Então, imagine que você quer simplesmente tirar um projétil aqui agora, né? De tal forma que ele simplesmente escape do campo gravitacional da Terra. Ou seja, ele não volte mais, ele não fique em órbita ou ele não caia. Então, ele tem que ter uma energia suficiente para ir embora. Eu vou ter uma velocidade mínima para isso. É o que a gente chama de velocidade de escape, né? Então, exemplo de aplicação, né, da conservação da energia. Qual seria a velocidade que a gente precisa imprimir a um certo projétil, né, para ele escapar do campo gravitacional da Terra e simplesmente não voltar mais, né? Então, imagine que a Terra tem a sua massa, tem o seu raio, o projétil ele tem a sua massa e sua velocidade inicial, que a gente vai chamar de velocidade de escape. Você tem velocidade inicial, ele tem uma energia cinética inicial, né? E tem energia potencial também, né? A energia potencial que depende da distância que ele tem do centro da Terra, né? Ou a gente pode colocar a energia potencial aqui em relação à superfície da Terra, só que o meu referencial aqui vai ser diferente, vocês vão entender o porquê. Desculpa. Então a ideia, o que é? É esse foguete ser lançado, né? O objeto vai ser lançado e ele vai chegar numa certa posição onde ele vai escapar do campo gravitacional. Escapar do campo gravitacional significa que ele não vai voltar mais. Essa que é a ideia. Então, qual é a velocidade que a gente tem que imprimir inicial para que ele escape do campo gravitacional? A gente sabe que, no fundo, sempre a gente vai ter campo gravitacional. O campo gravitacional, quando ele sai da Terra, a gente sabe que ele na verdade, vai diminuindo com o quadrado da distância. É uma informação que eu estou passando aqui a mais. A gente vai ver isso em gravitação, tá? Num dos próximos tópicos que a gente vai ver até o final do ano. Mas essa informação, à medida que você vai se afastando da Terra, e isso é bastante intuitivo, a gravidade vai diminuindo, diminuindo. Então vamos supor que ele chegou praticamente no infinito. Ou seja, a minha distância é praticamente infinita. Então a gente vai dizer que a distância é infinita, ele vai chegar aqui com uma certa sem velocidade, porque eu quero escapar. Significa que quando eu chego aqui com uma velocidade e paro, eu não volto mais porque eu escapei do campo gravitacional. Qualquer outro ponto que eu parar antes, a tendência é eu voltar por conta da aceleração da gravidade. Então, nesse ponto, eu não tenho energia cinética, não tenho velocidade. E a gente vai adotar nesse ponto aqui a minha energia potencial como sendo zero. Lembre que na aula passada, inclusive, alguns alunos perguntaram sobre a possibilidade da energia potencial ser negativa. Sim, depende do referencial. Se eu colocar zero aqui, e a gente sabe que à medida que você vai se afastando, a altura vai aumentando, então vai diminuindo a energia, desculpa, vai aumentando a energia potencial, aumentando, e eu coloco zero aqui, significa que essa energia potencial, como sendo zero nesse ponto aqui, né, todos os outros valores são negativos. Ela é a maior de todas.
né? Então, eu vou considerar todos os valores da energia potencial negativo e esse daqui sendo zero o maior de todos. A energia cinética vai ser zero porque não tem velocidade. Aqui minha energia cinética vai ser dependente dessa velocidade, mv² sobre 2, né? E aqui eu tenho uma energia potencial que depende do campo gravitacional da Terra e da massa. E essa informação a gente vai passar como uma formação adicional. Então, energia cinética a gente sabe. Inicial, massa vezes a velocidade de escape ao quadrado sobre 2. E qual é a energia potencial? A energia potencial, como eu falei, ela depende, né, da distância, né? Essa expressão aqui é uma expressão que a gente vai adotar para fazer o exercício, como se a gente obtivesse esse resultado, né, como um dado, um enunciado do problema. A gente não vai derivar isso agora, a gente vai derivar isso aqui só no capítulo de gravitação, mas o mais importante aqui é o quê? A gente consegue resolver esse problema uma vez que a gente tem esse dado? Sim, fazendo o quê? A aplicação do princípio de conservação da energia. Então, da onde vem isso aqui não importa muito agora, depois a gente vai ver. O importante é que isso aqui foi dado para vocês. Então, a energia potencial inicial depende da massa da Terra, da massa do objeto, do raio da Terra e de uma constante aqui. E ela é negativa, esses valores todos vão ser negativos, esse aqui vai ser o máximo possível. Tá? Então, até agora, não tem muita novidade, a não ser essa fórmula nova aqui, que foi dada. Mas a gente sabe o seguinte, que a soma da cinética com a potencial tem que ser sempre constante se meu sistema é conservativo, que é o que a gente está adotando aqui. E se a cinética com a potencial é sempre zero, no infinito a gente adotou a potencial zero e a cinética zero, a soma das duas aqui dá zero. Então, no início, a soma das duas também tem que ser zero. Então, basicamente, o que vai acontecer? Somar essa energia cinética inicial e a potencial inicial tem que dar zero. E essa soma é muito simples. Cinética a gente sabe, potencial foi dado, é o igual a zero. Dado do problema aqui, energia e potencial. Ela vai simplesmente diminuindo em módulo, porque o raio, o R aqui vai aumentando quando você sai do raio da Terra, né? Ele vai aumentando, que seria a altura, né? Mais o raio da Terra. Mas o sinal negativo aqui significa que, na verdade, o valor, né, está diminuindo até chegar no valor zero. E, sabendo que a soma das duas é igual a zero, a gente consegue o que a gente quer. Corta a massa com a massa, né? Eu isolo a minha velocidade de escape em função de todo o resto. Né? Então, na verdade, quando a gente corta a massa com a massa e passa esse termo para o outro lado, a gente vai e tira o quadrado daqui, né? Vai para o outro lado como raiz, a gente vai ter raiz quadrada de 2gm sobre r. E isso dá por volta de 11,2 km por segundo. O g é uma constante, a gente conhece o valor, é tabelado. Tabelado, né? Não precisa nem de uma tabela, né? É um valor constante. A massa é a massa da Terra aqui no caso, e o raio da Terra. 11,2 é a velocidade de escape que a gente precisa para escapar do campo gravitacional da Terra. O que significa isso? Simplesmente que quando você imprime essa velocidade, o corpo vai embora e não volta mais. Pra você ter uma ideia, a Voyager, que eu comentei, ela está aí mais ou menos a uns 20 poucos bilhões de quilômetros daqui. Ela tem uma velocidade média de 17 quilômetros por segundo. Né? Aparentemente ela está muito longe, né? Mas o campo gravitacional, por exemplo, do Sol, ele vai se estendendo até mais ou menos uma distância de 3 anos-luz. É uma coisa muito gigante. Né? A gente conseguir fazer a Voyager, por exemplo, escapar do campo gravitacional do Sol, daqui mais ou menos 40 mil anos. Muita coisa. Bom, então essa é a velocidade de escape. Vamos lá. Vou agora concentrar aqui nos probleminhas. O exercício 1 é um exercício que a gente já fez. Eu vou retomar aqui porque eu estou interessado na parte gráfica. Então, vamos retomar ele e depois a gente vai fazer uma modificação. Do livro de vocês, P348. Um pequeno bloco de 0,4 kg de massa desliza sobre uma pista de um ponto A até um ponto B, conforme a figura a seguir. A gravidade a gente conhece. Se as velocidades do ponto A e B têm módulos iguais a 10 metros por segundo e 5 metros por segundo, respectivamente, determine para o trecho AB a energia transformada em térmica, né, energia mecânica, e qual o trabalho realizado pela força de atrito. Tá? Esse é um problema típico de montanha-russa, que inclusive foi feito várias vezes, né,
com outros enunciados, né, outros valores, né? Então, a ideia é essa aqui. Você tem uma certa altura, uma certa velocidade do corpo. A gravidade está atuando, né? Ele vai subir, a altura final aqui vai ser 10, e aqui você tem 5 metros por segundo de velocidade, diminuiu a velocidade, e a gente tem a massa. Então, vamos recapitular. A gente já fez esse exercício, na verdade. Vou recapitular bem rapidamente aqui para a gente passar para o que interessa, em termos de novidade. Então, a energia no ponto A é a soma da cinética com a potencial, a gente já sabe isso. A cinética é mv ao quadrado sobre 2, a potencial é menos h, substituindo os valores aqui, o VA é 10, né, e o H é 7, sabendo a gravidade, dá 48 joules. No ponto B, a mesma coisa. Vou considerar agora, obviamente, a altura 10 e a velocidade 5. Então, a gente tem aí a soma da cinética e da potencial também em B. Tá? O VB aqui é 5, o HB aqui é 10. Quando a gente substitui os valores, a gente vai ter 45 joules. Então, a gente tinha 48, passou a ter 45, teve dissipação de energia, porque a soma da cinética e potencial não está sendo conservada. Então, 3 joules foi embora. Era 48, 45. Final menos inicial dá menos 3. Então, a variação da energia mecânica em módulo, 3 joules. O que aconteceu? Dissipada, né? Forma de calor, força de atrito, resistência do ar. Tá? Então, teve dissipação de energia. Tá? O trabalho realizado é óbvio, né? Se o trabalho é a variação da energia mecânica, né? Então, a gente tem um trabalho aí negativo. Negativo, né? Então, o trabalho aí, justamente, é o trabalho da força de atrito, né, que está atuando aí. E essa força de atrito, né, simplesmente consome uma energia que foi dissipada, 3 joules. É um trabalho resistente, né? A gente poderia também utilizar o H aqui, né, para facilitar as contas, como já foi feito em exercício anterior, né? E fazendo isso, os resultados são os mesmos, né? Se a gente colocar a altura aqui como sendo zero, esse aqui não tem energia potencial. Esse aqui tem uma energia potencial que depende de uma altura, né? Isso aqui é 7, isso aqui tudo é 10, essa altura aqui passa a ser 3, né? Então, se a gente fizer essa continha, né? Em B, né? E em A eu vou ter uma energia total, né, de 20 joules, que é a cinética mais a potencial, como a gente calculou, só que agora aqui a energia potencial é zero, porque não tem altura, a gente colocou o H igual a zero aqui. E no ponto B, né, se a gente for fazer a mesma coisa aqui com uma altura de 3 e essa velocidade aqui de 5, a gente calcula aí 17 joules de energia. A perda aqui, ó, 20 para 17, continua sendo 3. Né? Por quê? Porque a perda de energia não depende do meu referencial. Né? Continua sendo 3 joules o trabalho do atrito aí. Eu só mudei o referencial para calcular a energia potencial. Ok? Então vamos lá agora para o problema modificado. Qual é a ideia aqui? É pegar o mesmo problema, né, e fazer uma outra consideração. Agora eu não tenho força dissipativa, não tem mais atrito. Então vamos lá. Um pequeno bloco ainda de 0,4 kg de massa desliza sobre a pista de um ponto A até um ponto B, conforme a figura a seguir, gravidade 10. Se as velocidades do ponto A e B têm módulos 10 e 5, a velocidade aqui é 10, aqui ainda é 5, calcule a altura de elevação do ponto B e esboce o diagrama de energias envolvidas no movimento de A para B, como função da variação da altura. Desconsidere força dissipativa. Então, agora meu sistema é conservativo. E eu não tenho agora essa altura aqui. Mas uma vez que ele é conservativo, a gente vai atrás dela. Então, vamos lá. Calcule a altura. Se a gente for pensar qual é no ponto A agora a soma da energia total, é a cinética em A com a potencial em A. Né? A cinética e a potencial a gente sabe calcular porque a gente tem todos os valores. Né? A cinética, a velocidade é 10, a massa eu tenho, 0,4. A potencial é mgh, com altura de 7 e g 10. Está aqui, a massa eu sei. Fazendo esse cálculo dá 20 mais 28. Esse pedacinho aqui é 20 da cinética, esse aqui é 28 da potencial, 48 joules. Bom, e no ponto B? No ponto B eu não tenho essa altura, né? Mas vamos lá fazer a soma. Eu tenho aí, como energia cinética, a velocidade aqui é 5, eu sei calcular a energia cinética. 5 ao quadrado, 0,4 de massa, dividido por 2. Mais uma energia potencial que depende da altura. M, 0,4, G10, H. Então,
Fazendo essa conta aqui dá 5 e essa aqui dá 4H. Então, no ponto B, a gente tem aí 5 mais 4H de energia. Basicamente, o que a gente tem? Em A, 20 de cinética e 28 de potencial, que a gente acabou de calcular aqui. Se a energia mecânica toda é conservada, em A e em B, a soma tem que ser a mesma. Então, se essa aqui é a energia potencial e cinética somada, ou seja, mecânica no ponto A, eu tenho que igualar as energias somadas no ponto B. Parte cinética e parte potencial, que eu não conheço, mas vou conhecer agora o valor do H. Né? Lembrar, 20 mais 28, 48. Aqui é 5, mas quanto vai dar 48? Então, isso aqui tudo a gente já sabe que dá 43. Né? Então, dá para tirar o valor do H aí. Né? O H, 10,75. Ou seja, é só nessa equação aqui isolar o H. Né? Esse valor aqui todinho tem que ser 43. 43 mais 5, 48. Né? Ótimo. Então, a gente tem aí como resultado, porque a gente quer fazer gráfico agora, que é mais importante aqui para esse problema, é 20 de cinética inicial, 28 de potencial inicial. 5 de cinética inicial, agora 43 de potencial. Lembre que aqui a gente teve um ganho de altura, portanto a energia potencial aumentou de 28 para 43, aumentou aqui 15 joules, né? E a cinética diminuiu 15, então está dentro daquilo que a gente espera em termos de conservação. A variação da cinética aqui ó, de 20 para 5 foi menos 15. Para onde que foi esse menos 15? A potencial aumentou de 28 para 43. Né? Então, a soma dessas duas aí sempre 48 joules. Né? Aqui antes era 48, depois é 48, porque a gente tem conservação. E agora a gente vai simplesmente fazer o gráfico. Né? O gráfico é bem tranquilo agora. Né? Então, vamos lá. Ele tinha uma altura de 7, depois atingiu uma altura de 10,75. Então, vamos lá. Qual é a energia potencial que a gente tem inicial? Né? Então, 28 joules inicial. Esse 28 é justamente quando ele tinha 7 metros. 7 metros aqui, a energia potencial era 28. Depois ele ganhou uma altura de quanto? 10,75. 10,75, qual foi a energia que ele atingiu? Potencial só 43. Portanto, o meu gráfico é isso aqui. Ó. Aumenta a energia potencial diretamente proporcional à altura. É uma reta, porque é MGH. Né? E, obviamente, esse aqui é a energia potencial, a gente pode fazer o da cinética também. A cinética vai ser o contrário, né? Vai perder. Então, ele começa com 20 e depois perde 15 e cai para 5. Né? Então, ele começa com 20 quando ele estava com 7 metros, porque tinha velocidade de 10. Quando ele vai para 10,75, obviamente, ele cai para 5. Então, ele sai lá de cima e vem aqui para baixo e desce. Perdeu. Né? É óbvio que se eu quiser colocar energia mecânica agora total, né? A soma dessa com essa aqui é a mecânica total. A soma dessa com essa aqui é a mecânica total, em qualquer um dos pontos aqui. Lembrar, a energia potencial que ela aumentou na medida que a energia cinética diminuiu. E a energia mecânica ela simplesmente é uma constante aqui que passa no valor, qual? Vocês sabem? 48, que é a energia mecânica total. E a soma, por exemplo, de 43 aqui, né? Com os 5 lá embaixo, né? 48, e constante em todos os pontos aí, né? Interessante que com o gráfico a gente já pode fazer vários cálculos de coisas que estão implícitas, né? Então, exemplo, nesse ponto aqui, digamos que o gráfico esteja na escala bonitinha, né? Eu quero saber exatamente uma certa altura, 10,2, por exemplo, qual é o valor da velocidade. Aí eu venho aqui na energia cinética e olho onde que ele vai bater aqui. Né? Então, eu vou passar esses valores para vocês. Se o gráfico tivesse uma escala bem perfeita, qual seria esse valor da energia cinética? 7,2. Ou seja, 10,2, nesse gráfico aqui, ele vai no ponto 7,2 aqui. Como isso é energia cinética, mv² sobre 2, você joga os valores e acha a velocidade. Então, o gráfico agora já nos dá velocidade também. Essa que é a ideia. Outro exercício aqui, bem tranquilo também, né? Uma partícula do nosso livro, a Tatu T304. Uma partícula que está sujeita à ação de uma força única, Fx, onde x é a sua posição. A força é conservativa e a energia potencial ela associada,
né? EPx é mostrado na figura abaixo. Qual é a variação da energia cinética da partícula entre as posições x0 e 5 metros? Então, no x igual a 0, ele vai estar no 18, tá? Então, o gráfico é esse daí, ó. Mostrado no gráfico, tá? Então, o gráfico do enunciado é esse daí. No 5, ele está aqui no 8 de energia potencial, ok? Bom, a gente sabe que a energia mecânica sendo conservativa é a soma da cinética com a energia potencial. No início, ele tinha 18 de potencial, né? Mas, ó, lembre, eu quero saber qual é a variação da energia cinética da partícula entre as posições 0 e 5. Bom, entre 0 e 5, eu sei a variação de qual energia pelo grau? Da potencial. Mas lembre, se a energia mecânica, né, ela é conservada, o meu sistema aqui é conservativo, a gente sabe que a variação da energia mecânica é zero. Portanto, é o que a gente tem concluído. Se a variação da energia mecânica é zero, é porque a soma da variação da cinética com a potencial é zero. A soma das duas, né? Portanto, a variação da mecânica vai ser a variação da cinética mais a potencial. O que significa que a variação da cinética é menos a potencial. O que uma perde, a outra ganha. Bom, mas a variação da energia potencial de 18, né, para 8 aqui, ó, o valor de 10, né? Porque ele tinha 18 e simplesmente depois foi para 8, né? É a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Isso vai ser 8 menos 18 e vai ser menos 10. Então, quem é a energia potencial final aqui? 8. Quem é a inicial? 18. Qual é a variação? 8 menos 18. 8 menos 8 menos 10. Se menos 10 é a variação da potencial, menos com menos mais, a cinética vai ser simplesmente menos com menos, 10 joules. Ok? E o problema 4 é uma variação que a gente vai fazer modificada em cima desse daí. Uma partícula está sujeita à ação de uma única força Fx, onde x é sua posição. A força é conservativa e a energia potencial ela associada a Px é mostrada na figura abaixo. Um gráfico bem parecido, né? Sabe-se que em x igual a zero a partícula possui apenas energia potencial. Agora isso aqui é a modificação. Em x igual a zero eu só tenho potencial, não tenho cinética aqui. Qual o valor da energia cinética em x igual a 4 nesse ponto aqui? Bom, mecânica ainda cinética mais a potencial. Mas em x igual a zero, a mecânica quem é? Em x igual a zero, a minha mecânica é toda potencial, porque ele não tem cinética de acordo com o enunciado, né? Então, ela tem que ser 18, né? Então, minha energia potencial é 18 joules. Como ela é toda a minha energia mecânica, porque a cinética em x igual a zero é zero, por outro enunciado, a energia mecânica passa a ser a 18. E a energia mecânica em x igual a 4. Quanto é que é? Bom, a gente sabe que ela vai ter que ser sempre a soma da energia potencial em x igual a 4, mais a energia cinética em x igual a 4. Né? A energia mecânica em x igual a 4 a gente conhece, o sistema é conservativo. Se a energia mecânica ela é 18 e x igual a 0, ela tem que ser 18 em qualquer ponto, ela é conservada. A energia mecânica não muda. Quem muda é a potencial e a cinética. Uma varia em função da outra. Né? Então, a energia mecânica em x igual a 4 é ainda a energia mecânica em x igual a 0, 18. Então, ela é 18. A energia potencial em x igual a 4, a gente vai ver aqui, ó, no gráfico, em x igual a 4, onde que ela bate aqui, ó, 3. Então, 3. E a energia cinética? Não sei, quero descobrir. Então, deixo aqui como energia cinética em x igual a 4, que é o que eu vou tentar descobrir. E aí, é só isolar agora a energia cinética, né? E aí a gente já tem o valor. A energia cinética vai dar 15 joules. Esse 3 vem para cá, 18 menos 3, 15 joules. Essa é a resposta, não é? Então, basicamente é isso aí. Lembrar, né, que de 0 a 4, o que está acontecendo aqui de 0 a 4 no gráfico? Cai a energia potencial a partir do valor máximo dela. Cinética zero aqui. Então, eu estou aumentando a energia cinética, né? Então, eu tenho uma diminuição da potencial que implica uma elevação da energia cinética. E de 4 em diante aqui, de 4 a 5, por exemplo, né? De 4 a 5, a gente tem aí uma diminuição da energia cinética, porque eu tenho um ganho da energia potencial aqui, está aumentando, então a cinética diminui. É exatamente isso. Né? Então a gente fica por aí, né?
E até logo para vocês.